Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu, Mark Júnior, para esse nosso bate-papo, para a nossa conversa. E esse episódio eu estou aqui com... Cris Dias. Tati Boni. Muito bem, minha gente. Hoje nós vamos falar de mais um santa, né? No caso, carmelita, né? Ou terra para dar santa é o Carmelo, né? Pois terra é. fértil. Nosso episódio de hoje é Santa Elizabeth da Trindade. Ou, também conhecida, né, em Portugal principalmente, como Santa Isabel da Trindade. Então vamos à biografia de Santa Elizabeth. Nascida em 1880 na França, viveu e morreu em Dijon. Teve uma irmã 3 anos mais nova e seu pai morreu quando ela tinha 7 anos de idade, deixando sua mãe viúva com 2 filhas para cuidar. Fez sua primeira comunhão com 11 anos. Com 14, fez voto privado de castidade e sentiu-se chamada ao Carmelo. Porém, sua mãe a impediu de seguir sua vocação, até os 21 anos, quando a liberou. A ida tardia para o Carmelo fez com que ela vivesse o Carmelo interior em seu coração e na sua casa. Sua mística se baseia na inabitação da Santíssima Trindade. Seus escritos foram diversas cartas e escritos pessoais sobre as cartas de São Paulo. Morreu em 9 de novembro de 1906, com 26 anos, após sofrer uma grave enfermidade que atacou os rins. Sua beatificação, 25 de novembro de 1984, por Papa João Paulo II, canonização 16 de outubro de 2016, pelo Papa Francisco. Muito bem, meninas. Vamos começar então, né, nossa partida, nossa conversa aqui sobre Santa Elizabeth, né? O que vocês viram aí da vida dela que chamou a atenção e que a gente pode começar partilhando aqui? Antes da Cris falar da família, eu quero começar com uma frase dela, então já anota aí. Pega a caneta e anota. Morrer não só pura como um anjo, mas ainda transformada em Jesus crucificado. E assim a gente começa esse podcast. E aí você já vê que o nome Trindade não é à toa, né? O nome dela, né? Uma curiosidade já, eu queria começar com uma curiosidade. Ela foi beatificada, não, ela foi canonizada no mesmo dia do Joselito Sanches. Olha, muito bem. E nós temos um episódio do Joselito Sanches. Foi um dia que o Papa Francisco fez uma leva de canonizações. Estava lá Joselito Sanches e Elizabeth da Trindade, que nós estamos falando hoje. Já começamos com o momento comercial, né? Propaganda. Isso, dos nossos episódios. Ouça o episódio. Bom, eu quero dizer... Eu vou começar falando da família, porque vocês já olham pra mim já esperando isso, né? Claro. No dia que isso não acontecer vai ser estranho, tá? Então continue assim. Mas, gente, a mãe dela tinha que ser santa. Porque, gente, educar essa menina, eu imagino que não foi fácil. Não foi fácil. Eu acho que é por isso que a mãe só teve 2 filhos mesmo, porque ela dava era muito trabalho e uma pessoa de temperamento forte. Eu acho que de todos os santos e beatos que nós já falamos aqui, eu não me recordo de alguém com temperamento semelhante ao dela. Vocês se recordam? Não. Tão irascível assim, eu não lembro dos exemplos. Talvez até tenha, mas não tinha biografias não tinha os exemplos. Porque né? assim, o que pegou forte na questão da infância dela, na biografia dela, principalmente na infância, era alguém de temperamento forte, tempestivo, né? Alguém... muito, assim, que tinha era inflamado pela ira. E aí tem um episódio muito narrado, né? Provavelmente vocês também leram sobre isso. Mas imagine a cena. Preparação para o Natal, a mãe pegou um boneco dela e emprestou pro padre lá da paróquia fazer um menino Jesus com o boneco dela. Quando essa criatura chega na missa, na celebração, e vê que o bonequinho que tá no presépio era a boneca dela, essa menina deu um show na missa, gente. Ela ficou brava, começou a falar um monte de coisa pro padre, não sei o quê. Então imagine a cena. A mãe, através desse comportamento da menina, foi percebendo que precisava moldar aquela menina, porque não seria fácil conviver com uma criança tão inflamada assim na ira, no comportamento. Era demais, gente, demais. Sim, e acho que dá pra comentar também desse início, né, de vida dela, que
o pai era militar, né? E ela nasceu, inclusive, num dos batalhões lá em que ele servia e trabalhava, né? Então eu imagino que, né, essa característica militar que a gente imagina já denota-se um pouco mais de rigidez, né? Controle e tal. Então provavelmente ela cresceria nesse ambiente. Porém, o pai não ele morreu, né? Quando ela tinha poucos anos de vida ali. E realmente restou a mãe, então, moldar esse caráter, né? E transformando toda essa energia, essa ira que ela tinha, como nesse exemplo, né? Numa virtude, né? Tentando ali converter. Então imagino realmente o tamanho do desafio que a mãe tinha, né? Porque em todo lugar que você lê, a primeira coisa falava assim, olha... De temperamento forte. Se tem um negócio que a bichinha era brava. A bichinha ali não era flor que se cheire não, como diz hoje em dia. Né? E já adiantando assim um comparativo da história dela, quem a conheceu depois que ela começou a viver uma vida mais religiosa, uma vida mais contemplativa, não consegue imaginar que ela tinha esse tipo de temperamento na infância. Era como se fosse duas pessoas, né? Mas quem conviveu com ela na infância via o tamanho da graça que ela se permitiu mudar, né, e moldar depois conforme ela foi crescendo. Mas na infância era assim mesmo, muito difícil. Tinha essa irmã mais nova, né, que ela ajudava a mãe também a cuidar, e acho que ela chegou a perder o pai por volta dos 7 anos de idade. Bom, a mãe era uma pessoa católica, né, e a mãe recebia em casa também algumas visitas de padres, de religiosos, sacerdotes. Em uma dessas visitas, ela chegou num padre que era um cônego, e aí ela cochichou no ouvido dele, serei religiosa. E aí a mãe falou, o que foi que ela cochichou no seu ouvido? E ele contou, né, ela falou que será religiosa. A mãe falou, mas o senhor crê nisso, acredita nisso? Ele falou, sim, eu acredito. E quem diria que anos depois, esse cônego se tornaria um dos diretores espirituais, alguém que acompanharia ela ali por um certo tempo, também na vida religiosa. Vale voltar um pouquinho aí na questão do nascimento dela, né, que os médicos diziam que não ia nascer não, criança nenhuma não, que ia ser necessário fazer um sacrifício, né, mas com a graça de Deus deu tudo certo após 36 horas. Vale a pena frisar isso, quantas horas de parto, Tati? 36 horas de trabalho de parto. Isso dá um dia e meio, aqui, gente. Era para eu estar de licença maternidade, mas... né, tô aqui com o Cauã. Gente, toda vez que eu vou falar Miguel, eu falo Cauã. Não tô acostumada ainda com outro filho. E esse último parto agora foram 17 horas de trabalho de parto, né? Então, realmente, quando eu li 36 horas, eu falei, realmente, como a Cris disse, tinha que ser santa. Né? Então ela já nasce um milagre, já nasce sendo um milagre, né? Porque os pais foram desenganados, mas aí enganando a medicina e com fé em Deus, nasce Elizabeth ou Isabel. Isabel, em Portugal, né? E vale lembrar um pouco também desse modelo, né, que ela tinha em casa, que era mãe, né? Que era uma mãe muito piedosa, católica. E a mãe começou a fazer a catequese dela em casa, né? Começou a formar ela. E é interessante ver porque a mãe comentou com ela, né, de que ela só receberia Jesus, né, na sua primeira comunhão se ela mudasse esse gênio, né, essa personalidade forte que ela tinha para uma personalidade mais doce, mais amável e tudo mais. Porque ela falou, desse jeito aí não dá, não tem como, né, você tem que dar sinais de que tá pronto para receber Jesus. E um deles é assim, você trabalhando isso em você, explodindo por qualquer coisa não dá. Imagina nessa missa de Natal o show que ela deu ali. Ela, né, gritava com o padre, então, né? Dá relatos que ela gritava com o padre. E ela era violenta, né? Nos escritos diz muito assim, que ela era uma pessoa violenta. Então, pensa numa criança inflamada pela ira mesmo, né? Pela violência. Pode continuar falando, Marcos, da primeira comunhão. Não, aí da primeira comunhão. Teve a mudança dela também, né? Porque ela nasceu numa cidade... lá do interior da França, e depois mudou para Dijon, que foi onde ela se criou, né? Teve toda a sua infância, adolescência. E foi morar pertinho do Carmelo, né? Gente, ela viu o Carmelo da janela. Aí ela foi do ladinho ali do Carmelo, né? Então, como as coisas, Deus vai mudando, né? Os caminhos da nossa vida para facilitar um pouco, né? Eu gosto muito de pensar isso, que Deus, ele nos coloca no tempo correto para cada coisa, sabe? Então, se eu nasci nesse tempo, é porque era o melhor tempo para eu ser santo. Então, acho que no tempo dela foi a mesma coisa. E do lado do Carmelo, né? Ela poderia olhar ali da janela dela e ver as gradezinhas ali do Carmelo. Então, acho que isso aí aguçando ainda mais esse desejo, né? De entrar na vida religiosa. Então, falando da primeira comunhão, então a mãe preparou ela e tudo mais.
E aí ela fez a primeira comunhão com 11 anos. Foi 11? Foi de 10 para 11 anos, né? Isso, 10 para 11 anos. E foi interessante ver, porque todo mundo, né, que viu ela desse antes e depois, fala que a primeira comunhão foi um divisor de águas, né? Realmente ali ela mudou muito esse temperamento forte, esse comportamento irascível que ela tinha, depois de ter recebido Jesus. E aí uma curiosidade que eu vi aqui que foi interessante, naquela época, né, para você receber a primeira comunhão, era costume e de praxe você ficar de jejum, né, em jejum desde a meia-noite. Então a celebração da primeira comunhão ia acontecer lá no horário marcado, de manhã, ali no meio da manhã para o horário do almoço. Então o que se via naturalmente era que as pessoas depois da primeira comunhão tinham muita fome, né, e estavam ali querendo comer logo. Estava de jejum desde a noite, do dia anterior, né, então tinha isso. E quando ela fez a primeira comunhão, há um relato de uma amiga dela que estava lá também presente. E ela fala pra essa amiga, né, de que ela não estava com fome, porque Jesus alimentou ela, tipo, saciou essa fome que ela tinha, né, até a fome física, assim. Então, a primeira comunhão foi algo que realmente mexeu muito com ela, tanto no aspecto do temperamento que ela tinha, que já foi uma virada de chave muito forte na vida dela, como também esse olhar voltado mais para a Trindade, para Deus, né. E que bonito a gente pensar assim, quando uma criança recebe, né, a Sagrada Eucaristia consciente. Então, deu para entender, por essa mudança de vida que ela teve, o quanto ela foi bem preparada para isso. Pela mãe, né? Ela sabia quem ela iria receber e o que Jesus era capaz de fazer assim na alma dela, tanto é que fez, né? Ela permitiu que Jesus fizesse. Então, eu fico pensando nas nossas crianças hoje, né? A importância de nós prepararmos as crianças, independente da idade que tenham, para saber o que vão receber e o que Jesus pode fazer na alma de cada um. E até talvez adiantando um pouco, né, o que eu aprendi, mas me veio isso agora, de o quanto todo o caráter pode ser moldado por Deus, né, gente? Então não tem de fato para Deus alguém perdido. Talvez essa criança poderia ter sido, não sei se ela estudava ou não, acredito que sim, mas ela poderia ser aquela pessoa que ninguém quer por perto. Ah não, lá vem a encrenqueira, lá vem aquela que traz confusão, né? Mas para Deus nada é perdido. Deus pode mudar e transformar tudo, de fato. Eu exalto a grandeza da mãe dela, né? Porque a mãe dela foi lapidando ela para tudo isso que ela viria a viver. Porque quando a gente tem uma criança com temperamento forte em casa, o que a gente faz? Né? A gente não tem essa paciência, a gente não quer trabalhar as virtudes daquela criança, a gente não quer educar a personalidade daquela criança. A gente grita, a gente berra, a gente desiste, né? Quantas mães eu atendo na escola e falo, não sei mais o que eu faço com meu filho. E essa mãe não, ela teve a missão de lapidar o temperamento de Elizabeth para que ela viesse se tornar a grande mulher que ela se tornou, a grande santa que se tornou, né? Exatamente. E aí uma outra curiosidade sobre ela, né, ela gostava muito de música, então ela tocava piano assim de uma forma belíssima e talvez num conhecimento, numa perfeição até elevado para a própria idade, né, ela tocava muito bem e chegou ali em determinado período, se eu não me engano, acho que com uns 12, 13 anos, ela chegou a participar de um concerto, de uma apresentação na cidade, onde ali ela se tornou muito conhecida pelo grande talento que ela tinha. E a mãe dela tinha grandes planos sobre ela. A mãe imaginava que ela seria uma artista assim, de grande nome, reconhecimento, que ela tocaria muito, teria uma fama. Mas com o decorrer do tempo, após a primeira comunhão, ela foi percebendo que não era aquilo que ela desejava, né? Que de fato ela tinha um outro chamado. Mas só para destacar assim, a relação dela com a música, com a arte, né? Através do piano. Sim, e aí eu vi que ela, né, foi seguindo ali na adolescência e por volta dos 14 anos, né, num momento de oração muito forte, assim, ela sentiu claramente esse desejo, né, e a convicção de entrar no Carmelo. Então era isso que ela queria, era a vida religiosa. Ela tinha feito, né, um voto de castidade, voto né? Perpétuo de castidade. Voto perpétuo, privado, então foi algo que partiu dela, de fato. E ela sentiu aquilo, né, por volta dos 14 anos. E ela só foi contar para a mãe mais para frente, né? Por volta de uns 16 anos, quando ela contou esse desejo para a mãe. E a mãe, na hora que ouviu aquilo, o que ela falou?
Não. Mas de jeito Não, maneira. Jamais. Mas nem que... Quase igual a minha mãe, não te criei pra isso. Eu lembrei disso. Quem conhece a Tati sabe, isso. eu lembrei disso. A mãe falou, nunca, minha filha, não pense nisso. Então, o que a mãe falou? Meu, porque o desejo da mãe é que ela casasse, tivesse uma família e tudo mais, e principalmente que ela fosse essa artista reconhecida, né? Que ela já tinha um dom, já tinha mostrado esse talento, né? Para todo mundo, para a sociedade. Então a mãe realmente falou, não, você não vai, fica na sua aí, depois a gente volta a falar sobre isso, mas esquece, né? Vamos seguir a vida aí. E é legal sobre esse dom, né, de tocar piano, que lendo, né, alguns comentários a respeito disso, né, ela, certa vez, dois exemplos assim, que me chamou a atenção. Certa vez ela foi, né, apresentar um concerto, e assim que terminou, ela perguntou pra mãe, né, como que ela tinha se saído, né, tipo, o que a mãe achou, né, do concerto. E a mãe falou, foi normal, assim, tipo, beleza, né, legal, foi tudo bem. E ela ficou meio triste, impactada, porque ela queria que tivesse sido perfeito, que tivesse sido algo maravilhoso, porque ela falou que estava tocando para Deus, estava tocando para Jesus, né? Então ela esperava que fosse perfeito, que era o que ele merecia, né? E a mãe falou que tinha sido ok, acho que por um lado, para ir também equilibrando um pouco a vaidade dela, o orgulho, né? Pra Totalmente. Não, você arrebentou, que isso aqui, a galera A mãe pode ir dela, de pé. gente, era muito sábia, Eu fico né? pensando, a mãe, esposa de militar, então já devia ser também assim, né? Meia durona, né? durona, Não era o exato. carinho em pessoa. Mas tinha toda essa direção espiritual ali com ela. Mas a mãe eu penso, né, que foi exatamente nesse sentido, de não elevar muito a menina no orgulho, porque a menina tocava bem, né? Ela já sabia disso. No temperamento explosivo que ela tinha, ela também já sabia que o que ela pegasse pra fazer, ela ia fazer bem feito. E aí a mãe foi, segurou um pouquinho a bola e falou, não foi tudo isso não, né? Fica aqui na sua, Pouco tal. menos, né? E um outro exemplo que eu também achei muito, muito bonito mesmo, foi ela conversando com uma amiga, né, que elas estavam andando na cidade lá, e ela viu, tipo, um teatro, como se fosse um teatro onde aconteciam, né, os shows da época, vamos dizer assim. E aí ela falou pra amiga que ela tinha um desejo de um dia tocar naquele lugar. E a amiga falou, mas por que ali, né? Porque não era talvez o lugar mais propício pra alguém estar lá tocando piano e tudo mais. Ela falou, não, porque eu quero que tenha lá dentro pelo menos uma pessoa que ame a Jesus, né, que ame a Deus. Então ela queria ser essa pessoa que estivesse lá dentro daquele lugar, para que lá também tivesse alguém que amasse a Deus, né? Não fosse só o contra-exemplo, né, digamos assim, das pessoas que não amam a Deus, estava lá só no bem bom, procurando outras coisas. Né? Aí eu queria voltar na história, assim, que ela já sabia desde criança que ela queria ser uma religiosa, né? Talvez ainda com alguns conflitos internos, se seria mesmo ou não, se tocaria para Deus ou não, mas assim, o fato que com 14 anos ela decidiu que ela queria entrar no Carmelo, e a mãe só permitiu que isso acontecesse aos 21 anos. Então, 7 anos depois, ela viveu essa espera do Carmelo, né? Então, como que foi essa espiritualidade dela também dentro de casa? Porque nesse período, em casa, ela não, em nenhum momento, já sendo transformada pela Sagrada Eucaristia, já sendo transformada por essa vida interior, não há relatos de que ela batia de frente com a mãe, de que ela recusava fazer essa vontade da mãe. Mas ela então, quando a mãe disse que ela não iria, ela começou a viver o Carmelo dentro de casa. Então ela fazia suas orações, já sua vida de oração já era voltada para isso, sua espiritualidade. E aí, com 19 anos, quando a mãe viu que ela não mudaria de ideia mesmo, que ela estava decidida a ir para o Carmelo, a mãe falou, tudo bem, você vai, mas só com 21. Então, tipo, calma que você ainda tem um tempinho de espera, né? Uma vitória parcial, né? Foi. Ganhei a batalha, não a Isso. guerra ainda, né? Ainda preciso chegar aos 21 para conseguir. E isso foi uma das coisas mais bonitas, assim, que eu vi, sabe? Porque quando ela primeiro ouviu o não ali da mãe aos 16, ela não se revoltou, ela não bateu o pé, ela não quis não sei o que lá e tal. Como que ela virou o jogo ali nesse sentido, né? Obediente, fazendo bem o seu dever e principalmente assim, se santificando antes mesmo de chegar no Carmelo, né? E é legal também ver um pouco dessa pedagogia de Deus, assim, indo mostrando aos poucos as coisas, né? Porque assim, lá desde criança ela tinha um desejo assim de ser religiosa. Então era algo mais macro, né? Ela estava aqui em cima, no topo do funil, vamos dizer assim. Aí Deus vai afunilando as coisas que é. Agora, já que você vai ser religiosa, eu vou te dizer, né, de qual carisma você vai ser. Aí eu imagino ela lá rezando no quarto dela e ele fala assim, olha pro lado. Né? Aí tem uma janela com o Carmelo lá, bonitinho lá. Ela, opa, então já sei que
além de ser religiosa, eu seria carmelita, né? Aí, olhando pro lado, já também afunilou um pouco mais. Carmelita no Carmelo de Dijon, na cidade que eu tô aqui do meu lado. Então, isso ela foi também se descobrindo, mas em nenhum momento você via realmente, em nenhum relato, eu não vi isso em lugar nenhum, nenhum depoimento na biografia, nada assim, falar que ela se revoltou, que brigava. Não, ela pelo contrário. Foi orando, foi rezando, se santificando, obedecendo a mãe. Ela entendeu, né, que a contemplação, na verdade, era você se entregar nas mãos de Deus mesmo, né? Porque não seria... Deus não seria Deus, né? Vamos colocar assim. Se ela falasse assim, eu quero ir pro Carmelo, agora eu vou e ponto final, pronto. Seria ela fazendo a vontade dela. Entende? Vocês entendem o que eu vou dizer? Não, eu já me veio na cabeça o livrinho, né? O Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. A gente sempre fala desse livro aqui, sempre, né? A gente precisava fazer um podcast sobre ele. E aí seria ela fazendo a vontade dela. O não da mãe é um não tão santo. E veio realmente para santificá-la, porque ela já entra no Carmelo com uma espiritualidade de 10ª morada. Já entra pronta, né? Ela já entra pronta. Que faz sentido, né? O não da mãe. Porque aí ela se prepara, ela vai viver, né, esse interior, ela vai se encontrar com Deus, ela vai deixar Deus agir e as coisas acontecerem no momento que Deus quer e não no momento que ela quer, né? E aí esses anos que ela passa em casa, ali sendo lapidada pela mãe, por Deus, e buscando ainda assim, né, dominar o seu temperamento, faz ela ser essa santa que ela se tornou, né? Porque é em casa que ela vive essa espiritualidade forte. Sim, exatamente. Como a Cris falou, ela já entra Isso no é Carmelo. muito forte, né? Porque assim, imagina na nossa vida, vamos trazer para nossa realidade. Deus colocou algo no meu coração e me confirmou isso. A gente já quer para agora. A gente não consegue jamais esperar 7 anos, gente. E Deus já tinha colocado no coração dela, você vai ser religiosa, vai ser carmelita, você vai estar naquele Carmelo ali, ó. Mas não é agora, espera. É a mesma coisa você falar assim para uma criança, ó, tem a sobremesa, é bolo de chocolate, mas é só depois do almoço. Isso são 8 horas da manhã, né? Tipo... Não, imagina que ela, por exemplo, uma das coisas que eu li também que foi interessante, é que o Carmelo era do lado da casa dela. Então, se ela quisesse, mãe, vou brincar no quintal. O quintal era o Carmelo, assim, né? Ela podia ir lá a qualquer hora. E a mãe, quando falou não, ela proibiu que ela fosse no Carmelo, senão na missa, né? Ou seja, em ocasiões específicas. Não assim, não, tô aqui sem fazer nada, né? Terminei meus afazeres de casa e tal, vou ali no Carmelo. Não rapidinho. Pode. Quero fazer uma oração. Posso ir ali na capela do Carmelo? Não pode. Fique no seu quarto. Então imagina esses 7 anos realmente o que foram, né? E é bonito realmente ver essa questão da vontade, fazer conforme a vontade de Deus, porque por mais que fosse vontade de Deus ela entrar no Carmelo, não era o momento, né? Lá nos 14 anos, como eu estava falando. Então, por exemplo, o que eu fico pensando até do que você falou, Tati, entrar no Carmelo é algo bom? É algo bom. Mas se não está conforme a vontade de Deus, não é bom. Porque ela não estava pronta. Talvez aquilo, entrar no Carmelo naquele momento, poderia ser a perdição dela, que ela entrava idosa. Nossa, já tô no Carmelo, já não sei o quê. E às vezes não era o que Deus preparou para ela e queria para ela. Então, realmente é um exercício pra gente muito forte, assim, de você saber aguardar o momento das coisas, né? E hoje ainda mais a gente é acostumado com tudo num clique, num botão, você aperta o celular, o fast food, o iFood, não sei o que, tudo você quer pra ontem, é delivery, né? Até as graças de Deus você quer no delivery também, né? Opa, tem que ter eu quero. Então, tem que ter o aplicativo das graças, que você aperta e recebe pelo motoboy. Então, não é bem assim, né? E isso realmente na vida dela foi um marco. E é bonito ver, né, como ela viveu esses 7 anos, né? Acho que isso foi o que mais... Sim, e o contraponto desse não, puxando para nós que somos pais, nós temos essa firmeza, né, com os nossos filhos, né? Não pode por quê? Não vai por quê? Não, porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sei o que é melhor para você e ponto. E aí nesse tempo, nesses 7 anos que ela ficou em casa e ela foi vivendo ali esse Carmelo interior dentro da sua casa, ela se aprofundou na vida de Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Porque é isso, ela já sabia o carisma dela, ela já sabia onde ela estava sendo chamada. Então ela aproveitou também para se aprofundar nessa espiritualidade, né? Tendo Teresa como mãe e São João da Cruz como o seu pai espiritual, vivendo ali já contemplando a vida do Carmelo. Isso, e a primeira santa assim, que ela se identificou, que ela leu, conheceu, e era até contemporânea, né? Porque elas viveram praticamente ali na mesma época, foi Santa Teresinha, né? Santa Teresinha do Menino Jesus,
que a gente também tem episódio, escuta lá. Santa Teresa, que a Cris falou, também tem episódio. Tem. São João da Cruz ainda não. Ainda não, a gente vai gravar um dia. Mas Santa Elizabeth da Trindade, ela leu a primeira versão de História de uma Alma, né, de Santa Teresinha. E isso, assim, eu fico pensando nessa gasolina, né? Tipo, a fogueira já tava acesa. Aí vem a História de uma Alma, é um galão de gasolina que você, bum, inflama de vez, né? Aí chega num Carmelo. De um lado, São João da Cruz. Do outro, Santa Teresa d'Ávila. Pronto, você precisa mais do quê, né? Mais nada. Então, imagina o crescimento e o quanto ela realmente... sabe, ela já foi... Eu tô, né, me enrolando aqui porque eu já tava pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Foi só abrindo os pop-ups na minha cabeça aqui. Mas uma coisa que eu queria falar que eu achei interessante, até o Padre Paulo fala isso também sobre ela, que quando ela entrou no Carmelo, na visão e na análise do Padre Paulo, ela já entrou no Carmelo ali por volta da quinta morada. Ela já entrou pronta, né? Esses 7 anos foram... Já foram, demais. E aí, há um episódio, né, na vida de muitos santos, e é Jesus te purificando mesmo para te tornar santo, que é a famosa noite escura da alma, né? Que ela teve esse episódio também, e eu achei curioso lendo, porque quando ela entrou no Carmelo e tal, começou, e perto dela fazer os votos ali, e ser admitida completamente no Carmelo, ela partilhando com a Madre Superiora sobre esse episódio dela não sentir a presença de Deus, não sei o que lá e tal. E eu fico imaginando a Madre pensando assim, meu Deus, né? Será que eu vou admitir essa menina que não sente nada. Não sente nada, não reconhece nada. Deus, acha que Deus abandonou. Sabe, tipo, como que eu vou ter uma freira dessa aqui dentro, né? Do meu convento que não sabe... E mal sabia ela que a menina tava indo pra 6ª morada, né? Já tava lá adiantada, assim, realmente, na vida espiritual, né? Como uma santa, de fato, assim, já pronta, né? Eu queria voltar aqui numa reflexão que eu fiquei pensando quando a gente pensa que ela viveu, né, contemporânea a Santa Teresinha do Menino Jesus. Então pensa, as duas em Carmelos diferentes, mas na mesma época, no mesmo país, e a beleza de Deus de fazer santos em diferentes lugares do mundo. Então, nós estamos aqui agora falando com você, e neste exato momento existem santos sendo formados em diferentes lugares do mundo. Então, assim, essa graça do Espírito Santo, da igreja que age, estar formando santos em diferentes lugares, né? Talvez daqui a algum tempo nós vamos poder gravar episódios de pessoas que viveram também de forma contemporânea, viveram juntos e puderam de alguma forma contribuir com a espiritualidade um do outro. Porque é isso, quando Marcos fala que Santa Elizabeth foi a primeira a ler, foi uma das primeiras, né? Na verdade, ela leu ali a primeira obra de Santa... Edição, né? Primeira edição da Santa Teresinha, a História de uma Alma, a alegria de trocar experiências dessa vida de santidade, sabe? Então é isso, hoje você que está nos ouvindo aqui, quanto você também partilha da sua vida com outras pessoas, quanto a gente admira e tem como exemplos pessoas que ainda estão vivas, amigos nossos, né, pessoas que a gente segue, alguma coisa, e como essas pessoas amanhã podem ser santas, né, e nós vivemos nesse mesmo período que ela, isso para mim é muito forte. E, né, de fato, essa história também me remete àquilo que nós sempre brincamos aqui, que o Carmelo é lugar de santo, né, quer ser santo, vai pro Carmelo, porque como o Carmelo tem essa facilidade aí de... Não sei se é facilidade, mas tem esse carisma. Facilidade eu não diria, mas que a vida deles não foi fácil. Não. A cruz é grande, viu? A cruz é grande. Tem esse carisma. Mas eles têm uma tecnologia incrível, né? Falando, né, dos tempos atuais. Eles têm uma tecnologia incrível para formar homens e mulheres de Deus, né? E isso que você falou, Cris, eu também fico viajando volta e meia, assim, né? Como é interessante a gente pensar que provavelmente a gente tá entrando aí no perfil do Instagram de algum santo e a gente não sabe, né? Não, do Instituto Hesed, eu fico ali olhando aqueles irmãos, só o que eles produzem, gente. Né? Tudo que eles produzem, eu fico assim, gente, como eles conseguem? Terço 4 horas da manhã, terço 2 horas, terço meio-dia, todo dia adoração, todo dia terço do combate. Frei Gilson é outro que eu olho e falo, meu Deus do céu, é santo já, a gente olha e fala, é santo aqui na terra,
né? Por tudo que nos ensina, por tudo que faz, pela catequese que nos dá, pela formação, com certeza. Eu não tenho dúvida. Sabe, você lá na frente, né, a gente espera um dia, velhinho lá, tá olhando pra trás e fala, caraca, o canal do YouTube lá que eu entrei... A gente não tá vendo agora sobre o Padre Léo? Sim, né? sim. Não, gente, e até... nós fomos ver o Padre Léo na Canção Nova. Sim. Né? Então, assim, não tá distante. Não tá distante. Quando você joga no YouTube São José Maria Escrivá e vê ele dando palestra lá no YouTube, quando você vê que tem uma Chiara, que tem um perfil no Facebook, quando você vê Beato Carlos Acutis, que nasceu depois de mim e já é beato, e eu tô aqui, né? Na luta. Tentando chegar no índice de glicose adequado, que dirá ser santo. Barato. Isso, e que mais, gente? Ela tá lá no Carmelo, tá caminhando na santidade. Aí quando ela chega lá, ela assume o nome, então, né? Que aí esse nome diz muito sobre ela, que é Elizabeth da Trindade. O que esse nome Trindade vai trazer aí de ensinamento, de vivência para ela espiritual e de conhecimento dessa verdade, e também acaba deixando aí vários escritos e entendimento para a gente da teologia da Trindade. Com certeza ela não tinha o aprofundamento, né, teológico da Trindade, mas aquilo que ela vivencia e aquilo que ela escreve, depois se percebe que é uma teologia assim, pura da Santíssima Trindade. Eu queria até ler um trecho aqui do Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23, né? Que tem um pouco uma relação com a origem do nome dela, né? Elizabeth da Trindade. Que Jesus diz assim, lá nesse Evangelho de João 14: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada nele. Então, essa tem a ver com o sentido daquilo que Elizabeth não só escreveu, mas viveu, a habitação da Santíssima Trindade nela, né? Então, não é só Jesus, não é só o Espírito, não é só o Pai, é a Santíssima Trindade que habita nela, mas na pessoa de Jesus ela tem esse encontro maior com a Trindade, e aí os escritos dela falam muito sobre isso. Isso, e é interessante ver também, né, como você falou até que ela não tinha todo esse aprofundamento, e tanto que ela descobriu esse mistério, assim, né, da inabitação trinitária, que é um tema mais teológico, né, que os teólogos aí aprofundaram e detalharam melhor pra gente, é que lá, uma das vezes que estava conversando lá com o confessor e diretor espiritual dela, ela comenta, né, de que ela achava estranho porque ela sentia essa presença forte de que ela era habitada. Ela falou, eu sinto que eu sinto alguém aqui em mim, né? Eu sinto uma presença forte aqui em mim. E aí foi quando esse confessor explicou para ela, né, a inabitação trinitária e todo esse mistério, né, que envolve, e que qualquer um de nós, né, católicos, estando em estado de graça, podemos, né, com a vida de santidade, alcançar. Não é algo impossível, digamos assim, né? Então, se você está no estado de graça, está progredindo na vida de oração, está progredindo na santidade, pode ser que você tenha, também venha, né, a viver isso, porque a inabitação trinitária é assim, dentro da nossa alma tem um lugarzinho lá, né, tem um pontinho que é onde Deus habita. E quando a gente está com essa amizade com Ele, né, em estado de graça, é como a Cris acabou de ler, né? Ele que disse isso no Evangelho, de que Ele e o Pai viriam até aqui, né? Então, iriam habitar em nós, né? Uhum. E é legal que Jesus fala assim, né? Nós iremos habitar. O nós é muito bonito, porque já é trindade, né? Se fosse um só, não seria nós. Então, o nós já é trindade. Isso é legal também, né? E aí, como nós falamos no início também, ela tinha uma certa afinidade com os escritos de São Paulo. Então, e ela era uma pessoa de escrever bastante, então ela não tem livros escritos, mas ela tinha muitas anotações, e essas anotações depois se tornaram livros, obras completas dela, mas ela não escreveu inicialmente com a intenção de escrever um livro. As anotações dela eram pessoais, de retiro, de cartas que ela trocava entre família, né, amigos, a madre, e ela tinha alguns escritos sobre as cartas paulinas. Então, ela tinha uma identificação ali com São Paulo,
talvez até, aí é uma avaliação mais minha, muito talvez pela concordância com o temperamento, né? Eu já fico pensando o quanto ela se identificava ali na forma como Paulo se expressava, mas volto a dizer, depois que ela recebeu a Sagrada Eucaristia, ela se tornou a pessoa mais doce da face da terra, né? Muito também, não podemos deixar de falar, é claro, por conta da intimidade dela com Nossa Senhora, né? Que a gente não falou até agora, mas com certeza existia essa intimidade, tá no checklist lá, essa intimidade dela com Nossa Senhora e de se espelhar na humildade, na docilidade de Nossa Senhora. Que faz todo sentido com o que o Marcos estava explicando, né? Que não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É isso aí. Né? Acho que isso fecha, assim. Você falou do temperamento, Cris, e eu acredito que seja o nosso maior desafio, né, hoje em dia, que é nós termos um temperamento e as pessoas olharem para nós e falar assim, não é possível. Você é colérica, não é possível que você é colérica, né? Que as pessoas nem percebam qual é o nosso temperamento, né? Acho que o nosso maior desafio é nós irmos nos lapidando mesmo, deixarmos nos envolver por esse Cristo que transforma e faz nova todas as coisas, a ponto de que as pessoas não saibam nem qual é o nosso temperamento. Gente, e aqui, só pra contextualizar, né, que Miguelzinho acordou na nossa gravação, então se você perceber o chorinho de bebê, fique tranquilo. Tá tudo dentro do normal, Tá tudo dentro da família SPM. Nós somos, aqui, né? nós então, somos muito beneficiados com crianças em nosso meio. É isso aí. E acho que essa parte, né, da transformação dela, que a gente tá falando agora, é que realmente assim, que as pessoas que só conviveram com ela depois não imaginavam, né, desse temperamento forte que ela tinha. E eu também encontrei aqui, né, um testemunho da irmã, que a irmã fala assim, né, de que a força de lutar consigo mesma chegou a uma doçura angelical. Lembro-me dela bem pequena, com verdadeiros acessos de cólera, gritando e batendo os pés em casa. Essa menina tão difícil transformou-se numa jovem de grande serenidade. Então você vê a irmã que conviveu e viu, né, de perto tudo isso, falando de como foi essa transformação, né? E ela chegou a ser uma jovem extremamente serena, com ar doce e angelical. E essa sua fala aí, esse relato da irmã da Elizabeth da Trindade, me lembrou um fato que ela fazia com frequência, que a gente esqueceu de comentar na infância, que ela escrevia cartas para a mãe com promessas, né? Não, mãe, eu vou mudar, eu vou melhorar, meu temperamento vai melhorar, né? Eu vou conseguir ser mais calma, mais tranquila. E todo ano eram novas promessas. Então dá para perceber também que já existia uma luta dela interior desde criança em mudar, né? Ela percebia que aquilo, talvez até pelos ensinamentos da mãe, não era o correto, mas a mudança só vem com o sobrenatural, que é a graça da Sagrada Eucaristia, de Jesus dentro dela, né? Exatamente. Isso que realmente foi o ponto final ali da mudança, né? Que ela já vinha trabalhando nessa luta e aí a graça de Deus ali é o empurrãozão, né? Não é empurrãozinho, é o empurrãozão que ela precisava para mudar. E dentro dos escritos dela, né, a gente falou das cartas paulinas, das obras completas que ela tem, das anotações que ela fazia, tem uma oração que talvez seja mais conhecida do que ela escreveu, que é a Elevação à Santíssima Trindade. É uma oração, você consegue achar facilmente na internet, é uma oração muito bonita, e dessa oração eu peguei só alguns trechos para a gente pensar nesta menina que nós estamos falando como era quando criança e dessa mulher que permite ser transformada, né, pela Santíssima Trindade, pela ação divina. O que ela fala nessa oração, a elevação à Santíssima Trindade? Ela diz assim, é uma oração mesmo, muito bonita dela. Sinto a minha impotência, peço revestir-me de vós mesmos, Senhor. Em outro trecho ela diz assim, substituir-vos a mim para que a minha vida seja irradiação vossa. Então ela vai se colocando nesse nada, né, e pedindo para que Deus possa ser esse tudo nela, né, substitua ela mesma por aquilo que é a graça de Deus em nós. E aí ela fala assim, olha que lindo isso, né, a que ponto chega a pessoa no avanço das moradas. Ela diz assim,
quero ser de uma docilidade absoluta, para tudo aprender de vós. Só. O dia, então, O dia que eu falar que eu quero ser de uma seriedade absoluta, gente, eu já avancei nas moradas, anota aí. Essa oração realmente, você já ficaria muito grande para fazer essa oração aqui, né? Eu acho que sim. Sim. Eu pensei nisso, mas ela é muito grande. Isso foi uma volta? Foi rápido, né? Não, tá. Olha lá, olha, Cris. Pode pra fora? Ele tá com refluxo. Refluxo. Sim, eu não fui do jeito que Esse que tchau, nossa, E essa oração realmente, assim, é linda demais, né? Vendo tudo que ela falou. E um outro trecho aqui que me chamou a atenção é que ela fala assim, né? Tipo, vou ler um pedacinho, uma frase antes da que eu quero, só para ter um contexto também, para vocês entenderem, né? Que ela fala: ó meu Cristo amado, crucificado por amor, quisera ser uma esposa para vosso coração, quisera cobrir-vos de glória e amar-vos, até morrer de amor. E aí me chamou a atenção esse até morrer de amor, porque a maioria dos santos, eles querem que a vida seja o mais breve possível. Eles querem morrer logo. Por quê? Porque eles viram a verdade a tal ponto que eles desejam aquilo com toda a alma, com toda a intensidade de coração, assim, que eles querem ir logo para a eternidade, né? Eles querem, me leva, sabe? Me leva para perto de ti, para viver, né, na glória junto contigo. Então, você vê que é um desejo que ela coloca. E também, a todo momento, ela está pedindo para Deus nessa oração, né, pacificar a alma dela, né, torná-la uma alma doce. Então, ela fala que, né, pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, a vossa morada preferida. Então, ela externaliza aqui mais uma vez esse desejo de pacificar ainda mais, né? Então essa luta que a gente vem falando, que desde pequena ela já tinha, ela coloca bem também nessa oração aqui. A sacada de entender que se ela não dominasse os instintos dela, ela não ia alcançar a santidade, né? A gente precisa ter essa sacada. O que eu preciso mudar em mim que eu não vou desse jeito nunca alcançar a santidade? É isso. E essa sacada dela foi reconhecendo que por ela mesma, ela não ia conseguir, né? Então ela fala, aniquila mesmo esse meu nada, substitui o que há em mim pelo que há em vós, Senhor, e pronto, né? Ela poderia só falar, me ajuda, Jesus, mas ela coloca ali, né, me tocou muito essa parte, me torna doce. Gente, imagina o que é pra uma pessoa de um temperamento fortíssimo, de ira, pedir pra ser dócil. É a mesma coisa eu ficar pedindo pra eu ser séria. Difícil. Por isso que eu me marquei essa frase, porque ela ficou muito forte. Quero ser de uma docilidade absoluta. Não é qualquer docilidade, é uma docilidade absoluta por inteiro, ou seja, dos pés à cabeça, que eu seja dócil em todas as ações. E aí, para que tudo eu possa aprender de vós. Ou seja, mesmo ela, provavelmente, na sexta morada, ela fala, eu quero aprender tudo de vós. Ou seja, eu não sei nada. Humildade, né? Humildade. E é interessante ver, porque assim, por que ela pede essa docilidade absoluta? Porque a gente sabe que, assim, o morno, que já tá morto. Já tá morto aí, não tem jeito mesmo. Mas o morno, ele é vomitado, né? Não serve pra nada. Então, você é quente, você é frio. Se ela tava fria, ela precisava ir pro outro lado do poço, né? Então, assim, se eu tô no extremo da ira, da raiva, daquela cólera toda e tudo mais, eu tenho que ser, sabe, um anjo. Eu tenho que ser a coisa mais doce que existe nesse mundo. É isso que eu quero pedir pra Deus. Porque às vezes a gente se contenta, né? Vou melhorar um pouquinho, né? Sabe assim... Vou fazer o que me é possível, né? Sabe? E o possível já é colocar um limite, né? Porque o Deus é o Deus do impossível, né? Vou fazer, tipo, o meu melhor. Faça o seu melhor, perfeito. Mas deixe Deus fazer o melhor dele também em você, né? Porque... Marques, a gente estudou um santo, um livro, né, Cris? Que falava da postura, né? É o Hugo de São Vítor, tá, gente? Que, tipo, rir alto... a maneira de se sentar, né? E a gente, quando as meninas iam falando ali do livro, eu ficava assim, gente, é impossível, como eu vou parar de dar essas minhas gargalhadas, como, né? Então, e estudando Elizabeth, eu falo, é possível, é entender aonde está o excesso para trazer o equilíbrio, né? Eu confesso que eu tenho me policiado nas minhas gargalhadas.
Não é essa. Você riu né? mais alto que eu agora, amiga. Essa foi pra Não, a exemplificar Cris riu mais alto Foi, que eu. Não, mas e o mais legal também é a gente saber, gente, que a gente fala essas coisas todas, mas assim, tudo sempre pautado pela temperança, né? Para não parecer aquela coisa meio chatona. Nossa, eu não posso nem mais ir. Não pode, pelo amor de Deus, seja alegre. Equilíbrio. É o equilíbrio. É só você, sabe, não ser aquela pessoa que tá realmente nos excessos, né? Até outro dia, vendo uma pregação do Frei Gilson sobre gula e tudo mais, e a gente associa muito gula somente à comida e tal, mas não, no final do dia, são os excessos, né? Os excessos da vida, de algum modo, eles podem ser encaixados e categorizados no pecado capital da gula. Então, é a gente ordenando e temperando a nossa vida, né, com as virtudes, para deixar a coisa mais equilibrada, né? Bom, e aí então, só para vocês entenderem o contexto da situação, a mãe dela liberou ela para ir pro mosteiro aos 21 anos, ou pro mosteiro, pro Carmelo. A mãe dela liberou ela para ir pro Carmelo aos 21 anos, e aí ela está lá naquela glória, naquela graça, só que 6 anos depois ela morre. Então, assim, o tempo que ela viveu no Carmelo foram 6 anos. Ela chegou, menos até, né? Porque ela chegou com 21 anos e ela veio a falecer com 26. E como a história dela se assemelha também com a de Santa Teresinha, que viveu pouco tempo no Carmelo, né? E tudo mais. Viveu uma vida escondida, e a de Elizabeth também é tão escondida que poucas pessoas conhecem a história dela, mas depois de 5 anos ali no Carmelo, Elizabeth foi acometida por uma doença muito grave nos rins, e essa doença ela já não conseguia mais comer, já foi uma doença fatal assim, mas ela não estava muito preocupada com isso, né, porque o desejo dela mesmo era o céu. E aí, então, ela foi acometida por essa doença e veio a falecer rapidamente. Exatamente, essa doença, pelo que eu li aqui, né, ia fazendo com que ela não conseguisse realmente comer, assim. Então, cada vez mais os alimentos... Só podia comer chocolate e queijo? Então, eu li isso em algum lugar, né? Não, porque, não acreditei nisso aí, não. Isso é exagero, né? Tinha gente que ia adorar comer só chocolate e queijo, né? Gente, mas isso aí ia ser o fim da vida, de fato. Imagina, chocolate e queijo tudo gorduroso. Então isso ia fazendo com que ela não conseguisse. fala que ela suportou tudo com uma santa paciência, gente. A pessoa ser daquele jeito como ela era e depois morrer com uma santa paciência é Deus mesmo, né? É isso aí. Bom, gente, falamos aqui, né, sobre vários pontos, então, da vida de Elizabeth da Trindade. Falamos agora da sua morte ali, né, aos 26 anos, já no Carmelo. Santa Teresinha morreu aos 24, né? Então, realmente foi muito 24, muito parecido a vida das duas. E também viveu pouco tempo no Carmelo ali, né? Um pouco mais do que a Santa Elizabeth, mas também viveu pouco. E aí, pra gente se encaminhar aqui para o final do nosso episódio, né? Eu quero perguntar para vocês o que nós aprendemos, então, com Santa Elizabeth da Trindade. Eu quero dizer que depois de gravar um episódio de Enigma, que eu não vou dizer quem eu gravei, mas eu gastei 45 minutos para gravar aquele episódio, eu vou ser sucinta hoje, tá bom? Então não tô fazendo propaganda do episódio, se você não ouviu o Enigma 8, vai lá ouvir, mas esse aqui é o episódio que a gente pode falar quanto quiser, não tem problema. Então, não, já gastei demais minha voz no Enigma sozinha, falando 45 minutos. Então, o que eu aprendi com ela? De fato, assim, que tudo tem jeito, né? Todos têm jeito. Pra mim, essa questão da explosão, do temperamento, o quanto permitir ser moldado por Deus é o caminho. Então, tudo tem jeito. E também me recordou muito na história dela aquela frase de Romanos... eu acho que é Romanos 8, não sei o versículo certo, mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até o não estava previsto, né? O não fez parte, não sei se estava previsto, mas fez parte da história dela e concorreu para o bem daqueles que amam a Deus. Então, isso é o que ficou para mim da vida dela. Bom, o que eu aprendi foi até um trecho que eu nem consegui falar aqui, por conta do Miguelzinho, mas que quando a mãe disse não, né, ela foi viajar, ela continuou fazendo tudo o que era necessário fazer, né? Então, se você hoje descobriu qual é a sua vocação, mas não é o tempo de vivê-la ainda, por exemplo, você tem 18 anos e a sua vocação é o matrimônio. Talvez não seja o tempo ainda de viver o matrimônio,
Você tem 18 anos, vá viver o que você precisa ver na cidade. Vai estudar, né? A vida de oração, vai ler. Vai ler, vai ter uma vida de oração, vai buscar uma intimidade com Deus, vai trabalhar, vai se formar. Vá fazer o que precisa ser feito até chegar a hora de se cumprir a vocação. Porque aí você cumprirá a vocação na sua plenitude. Sim, com excelência. Né? Ela, naquela época, ela foi viajar bastante, foi estudar. Então, faça isso, né? E outra coisa também que me marcou, que foi o que eu aprendi, quando ela ia às festas, né, a mãe dela levava elas a bailes que ela dançava, ela tinha um olhar diferente das demais pessoas. Então, que nós possamos ter esse olhar diferente, que as pessoas possam olhar, não olhar, né, gente, de tipo de que eu sou melhor que o outro. Não é soberba. De soberba, né? Mas assim, que as pessoas possam reconhecer você, aonde quer que você esteja, que você é um cristão. Pelo seu olhar, pelos seus gestos, pelas suas atitudes. Mas não de querer ser melhor que o outro, não de soberba, como o Marques disse, mas que você está buscando uma vida de santidade, né? Uma vida cheia de virtudes. Que as pessoas possam ver isso em você, possam ver isso em nós, né? Em mim. Que as pessoas possam ver isso em mim aonde quer que eu esteja. Né? No meu olhar, nas minhas ações, no meu sentar, no meu riso contido. Foi essas duas coisas que me marcaram, que eu aprendi com Santa Elizabeth. Exato. Que Deus veja você, que você seja a presença de Deus no sorriso e não necessariamente na risada, né? O sorriso já fala tudo isso. Nossa, anota isso. Profundo, hein? Bonito isso. Vai estar no livro dele de santo. No livro de santo. Quando eu morrer, gente, anota essa frase aí. Vou colocar numa camiseta, assim, pra minha imagem lá tá escrito isso. Né? Boa. Kyrios, faz uma camiseta aí, Kyrios. Boa. Bom, o que eu aprendi, assim, que mais me chamou a atenção, e eu realmente vou refletir um pouco mais ainda sobre isso, é que, assim, você tem que ser santo no hoje, onde você tá, do jeito que você tá. Por quê? Quando ela ouviu aquele não, ela não falou assim, bom, então quando eu entrar no Carmelo eu vou ser santa. Não falou isso. Ela falou, tá bom, então vou aqui, né, rezar, vou ser santo, vou me santificar, vou crescer na minha vida espiritual, dentro da minha casa, na minha realidade, com a minha mãe, tocando meu piano, indo nas festas e nos concertos, fazendo o que eu tenho que fazer. Então, isso acho que só reforça o que a gente tenta mostrar aqui, né? Sei que às vezes a gente estica um pouquinho mais a corda, né? Porque a gente está usando como parâmetro aqui grandes santos da nossa igreja. Então, assim, que a gente saiba ir extraindo da vida desses santos, né? Esses elementos de virtude, de força, de humildade, de coragem, as qualidades, né? A gente nunca quer trazer para você que um episódio fala, nossa, então eu tenho que ter a transformação igualzinha a Elizabeth da Trindade e chegar com 20 anos na quinta morada. Não é isso, assim. É você olhar para a vida de todos esses santos e saber o que dali você pode trazer para você, o que te inspira, sabe? A te levar a dar um passo a mais na vida de santidade, né? E o que me chamou a atenção é isso, assim, que às vezes a gente espera sempre o momento perfeito, né? O momento, então eu preciso fazer aquele retiro para ser santo. Não, eu preciso entrar naquela pastoral para ser santo. Não, eu só vou ser santo se eu for amigo de fulano, ou se casar com ciclana, ou com ciclano, porque ali eu sei que ele é santo e ele é de Deus. Não, a gente tem que fazer o que a gente é chamado a fazer hoje, já com o que a gente tem, né? Onde você estiver, então, certamente Deus vai dar todas as graças, especialmente se você pedir, né? Ele já te daria naturalmente. Se você pedir, então, né? É o que ele sempre prometeu para nós, né? Então, isso foi o que me chamou a atenção, sabe? Que ela não esperou a coisa acontecer, ela foi lá e fez. Muito bom, gente. Muito bom episódio, muito boa partilha, muito boa conversa sobre Santa Elizabeth da Trindade, né? Esperamos aqui que você tenha, né, feito alguma descoberta, tenha tido algum conhecimento aqui da vida de mais uma grande santa da nossa igreja que você não conhecia, talvez, ou você conhecia, teve um aprofundamentozinho um pouco maior aqui sobre a vida dela. E, como sempre, a gente espera, sim, que você coloque Santa Elizabeth da Trindade no seu hall de amigos do céu, busque as obras completas dela, busque biografia. Como o Padre Paulo é muito nerd, ele fala assim, a biografia boa dela é a que saiu em francês e traduziram só para o espanhol. Então, se você ler francês e espanhol, você vai encontrar a melhor biografia. A tradução em português ele criticou bastante. Né? Porque a tradução em português das obras completas não estão completas. Entendeu? Então, só por isso, por exemplo. Né? Mas, certamente o que está aqui em português já vai ter um
um fruto muito bom na sua vida também. Então vá conhecer um pouco mais sobre essa santa, busque informações sobre ela, certamente vai ser uma boa amiga do céu e peça a intercessão dela, ela vai te ajudar. Amém? Amém. Vai falar da música? Gente. Vamos falar pro editor colocar a música aí no final, editor, um trechinho, mas tem uma música. Maquere Patrícia tem uma Dá música. o nome aqui, eu vou falar o nome da música. Que é de uma... Maquere Patrícia tem esse dom, né? De transformar as poesias, os poemas em música. Grandes orações dos santos em música, né? Então, pra gente fechar aqui o episódio, né? A gente lembrou de que a irmã Kelly Patrícia pegou essa oração que ela fez, que é a elevação à Santíssima Trindade, e fez dela uma música que chama Trindade que Adoro. Então você pode achar como Oh meu Deus, Trindade que Adoro, música da irmã Kelly Patrícia, onde ela transforma então essa oração de Santa Elizabeth da Trindade em música. E pra gente encerrar o episódio, o editor vai deixar no finalzinho, depois do nosso fechamento aqui, a trilha então dessa oração, tá bom, editor? E pra gente encerrar, a vida de santidade é só Pela misericórdia!